antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele se baseava numa visão geopolítica de um cara chamado Hatzel. Então, o Hatzel ele falava ali que os países, geopoliticamente, eles precisavam se expandir. Então, os países, eles têm ali uma organicidade, eles têm uma vitalidade que eles não podem simplesmente aceitar como eles são exatamente. Um exemplo é até a minha terra lá, São Luís do Maranhão. São Luís é a única cidade, que é capital do Brasil, fundada por franceses. Então, os franceses, eles tiveram uma aventura ali no Rio de Janeiro durante o tempo, foram expulsos pelos portugueses, depois eles vão e fundam a cidade de São Luís. Então, a galera lá até fica viajando um pouco. Pô, era pra ter deixado os franceses, porque a gente estaria falando o francês e tal, o que é algo meio... Não sei se o futuro do Maranhão seria melhor, né? Apesar de ser difícil, porque o Maranhão também é o estado mais pobre do Brasil. Mas por que talvez fosse... É o estado mais pobre do Brasil. É o mais pobre do Brasil. PIB per capita, a renda lá, é onde tem proporcionalmente também a população que mais recebe Bolsa Família. Lá a população que recebe Bolsa Família é bem maior que a população com CLT. Enfim, é um dos 13, na verdade. Tem 13 estados nessa situação e o Maranhão é o mais dependente disso. Mas se a gente for comparar também com a Guiana Francesa, que é o seguinte, os franceses eles foram expulsos do Rio de Janeiro, era a França Antártica que eles fizeram, né? Fundaram, foram expulsos, depois eles foram para o Maranhão, a França equinocial, e de lá eles foram expulsos e não desistiram desse plano deles de ter um pedaço de terra aqui no Brasil, na América, né? Que foi a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa também não é lá essas coisas, apesar de ser território francês, 1/3 da população de lá é de brasileiros, e a gente não vê assim grandes movimentos migratórios para lá, porque não é tão atrativo assim, apesar de fazer parte da União Europeia, de o euro ser a moeda de lá, enfim, de ser território efetivamente francês, mas não tem isso, né? E o Brasil, nessa época, se a gente for lembrar ali, as capitanias hereditárias eram uma faixinha de terra apenas. Só que com o passar do tempo, por causa de vários fatores, inclusive a União Ibérica que teve entre Portugal e Espanha, esse território ele foi se expandindo. Isso daí, na visão de Hatzel, por exemplo, seria esse espaço vital brasileiro que foi construído com o passar dos séculos, tá? Tanto é que o Brasil vai ser descoberto em 1500, e São Luís, por exemplo, não tinha povoamento praticamente nenhum. Isso daí os franceses chegam em 1612, ou seja, mais de 100 anos que os portugueses já tinham chegado aqui e não tinha ninguém lá. Os alemães, eles tinham essa ideia, né? O Hitler, ele tinha ali uma visão que o espaço vital alemão, germânico, ele precisava da Áustria, ele precisava de uma parte do território polonês, ele precisava da região dos Sudetos, ele precisava se remilitarizar na Renânia, por exemplo. Então, esse movimento ele ia dando os passos paulatinamente, e as lideranças, principalmente da França e do Reino Unido, iam aceitando isso como se fosse uma concessão. Não, a gente vai entregar isso daqui e o Bigodinho ele vai ficar satisfeito. A gente vai entregar mais território e ele vai ficar satisfeito. Quando ele chegou em determinado ponto, que foi já lá na Polônia, e esse apetite dele, essa ânsia por conquistar novos territórios ia se expandindo, aí os britânicos e franceses principalmente falaram, não, peraí, isso daí chega a ser demais pra gente, é inadmissível, você não vai adiante. Na minha perspectiva, isso daí é o que tem mais próximo com a realidade de hoje. Porque o Putin, apesar de estar noticiado falando direto da guerra da Ucrânia, a partir de 2 anos atrás, mas a guerra lá, em termos militares efetivos, começou em 2014 com a invasão da Crimeia, a tomada da Crimeia. A Crimeia é uma saída ali estratégica, geopoliticamente, para a Rússia. E ficou por isso mesmo. Então, houve uma tomada já de território ucraniano há 10 anos, por exemplo, ficou por isso mesmo, agora foi a continuidade da guerra, né? Então, passos adiante. Mas não para por aí. Tem um território da Moldávia, que se chama Transnistria, que é uma região separatista, onde boa parte da população tem ligação com os russos, e eles também querem ser anexados, pelo menos parte dessa população. Então, seria a parte de outro território, além do ucraniano. E a gente tem na Geórgia a mesma coisa. A gente tem, no mínimo, 2 regiões lá, que é a Ossétia e a Abcásia, que querem também serem anexados pela Rússia. Então, assim, vamos supor que a Ucrânia seja anexada, que Moldávia, pelo menos em parte, seja anexada, que a Geórgia sejam anexados pela Rússia. Isso daí vai ser o suficiente para o Putin
ou ele vai querer, por exemplo, ir para a Polônia, para os estados bálticos, porque o que o Putin diz, basicamente, faz parte desse contexto, é que ele enxerga como a grande crise, o grande problema, o grande desastre geopolítico do século XX foi a dissolução da União Soviética. Você tinha ali alguns estados, algumas repúblicas que faziam parte junto com a Rússia dessa União Soviética. Houve uma desintegração ali no início da década de 90, principalmente, mas já vinha uma crise econômica, principalmente, foi deteriorando esse estado. E ele disse que isso daí, a aceitação do fim dessa união foi o grande desastre para esse povo que ele vê como um espaço vital para o que é a Rússia hoje. Então, em última instância, ele gostaria, no mínimo, de ter a volta dessa União Soviética, né? E para ter a volta da União Soviética nos termos que tinha lá na década de 80, 70, 60, teria inclusive de anexar países que